Olá, amigos e amigas. Eu sou Salatiel da Silva, sou psiquiatra e psicanalista e me proponho a conversar com vocês sobre a questão do suicídio. O que seria o suicídio? O conceito mais simplificado identifica o suicídio como um ato deliberado em que o indivíduo destrói a sua própria vida. Ele pode ser identificado como um suicídio consciente, deliberado, planejado ou um suicídio inconsciente, em que o indivíduo escolhe um estilo de vida, uma maneira de viver em risco da sua própria existência, procurando formas de autodestruição disfarçada de maneira oculta. Eu vou citar o exemplo de uma pessoa que faz uso de álcool de maneira destrutiva, ou uso de substâncias psicoativas, a drogadição, que poderá também prejudicar grandemente a sua saúde, e isso se constitui uma forma de suicídio inconsciente, em que a pessoa, muitas vezes, ela não se preocupa muito com o seu viver. Podemos dizer que dentro de nós ocorrem forças atuantes, forças de vida e forças de morte, e que precisamos ficar atentos para o que é que ocorre dentro de nós, no nosso mundo interno, para identificarmos essas forças que muitas vezes silenciosas, elas caminham e constroem um estilo de vida para a nossa própria autodestruição. Os esportes radicais, muitas vezes a pessoa tem consciência dos riscos, mas ele fica excitado com essa escolha. Ou um estilo de vida em que a pessoa tem várias situações de risco sem o devido cuidado, muitas vezes movido por uma atitude de autocastigo, movido por uma culpa que permanece oculta e muitas vezes ocorre num período distante, na infância, por exemplo, ou mesmo na adolescência, em que ocorre uma situação bastante grave e que culminou muitas vezes no prejuízo de uma pessoa querida ou mesmo na morte de alguém muito próximo, e que tempos depois esta cena ela vem à tona com um sentimento de culpa muito forte que acompanha a pessoa durante praticamente a sua existência, quando não cuidada. Esse sentimento de culpa ele pode ser o precipitador de um ato suicida, como forma de se livrar dessa culpa, porque a culpa ela quer a reparação, ela quer um castigo para que o indivíduo se alivie dessa agonia, dessa aflição. E muitas vezes o suicídio é uma maneira da pessoa tentar se livrar desta culpa que o aprisiona. Podemos dizer que, como disse Karl Menninger, que no ato suicida nós temos três forças atuantes também, que é o ato de matar, a vontade de morrer e a vontade de ser morto. Nessas três formas que podem ocorrer na pessoa que culmina com suicídio, muitas vezes ela não consegue, ela própria não tem a coragem de deflagrar o suicídio, mas ela procura situações em que alguém venha cometer a sua destruição. Uma briga, um conflito sério, uma circunstância, e muitas vezes a pessoa escolhe o seu algoz para que ele deflagre a sua destruição. Então nós precisamos ficar atentos
para saber o que é que nós pensamos no dia a dia, o que é que nós sentimos, quais são as emoções que nos envolvem no dia a dia de forma habitual, porque essa atitude ela tem um significado de busca do autoconhecimento. Nós precisamos saber que tipo de pessoa nós somos, porque muitas vezes nós nos tornamos ignorantes de nós próprios. Não sabemos quem somos nós. Muitas vezes nós somos, em essência, uma pessoa bem diferente daquilo que nós nos apresentamos, né, que nós nos mostramos para os outros. Então, é preciso que cada pessoa busque dentro de si o seu próprio funcionamento, para que ele possa identificar as suas partes frágeis, os pensamentos constantes, os sentimentos que predominam nos seus atos, nas suas decisões, porque as decisões da vida são muito importantes. Como é que nós tomamos as nossas decisões? Quais são os elementos que entram em jogo para realizarmos as nossas escolhas? Muitas vezes, as nossas escolhas são realizadas pelo predomínio de determinados sentimentos, muitas vezes sentimentos negativos. Não nos permitimos, muitas vezes, de sermos mais felizes, de nos realizarmos perante a nossa própria existência. Então, o suicídio pode ser o resultante dessa situação que o indivíduo carrega durante toda a sua vida. E é necessário que nós possamos identificar nas pessoas, né, aquela que realmente necessita de ajuda, em função de apresentar um estilo de vida de aflição, de queixas, de pensamentos negativos, porque essa maneira de expressar através da verbalização ou através das atitudes já identifica como a pessoa está funcionando, que muitas vezes ela não se permite conversar com outras pessoas, nem buscar ajuda profissional. Então é necessário que todos nós, em sociedade, possamos lançar essa ajuda para as pessoas que nós percebemos no dia a dia quem é que está precisando da nossa ajuda. E se nós identificarmos o que devemos fazer, em princípio, se nós tivermos a oportunidade, deveremos nos aproximarmos e conversar com essa pessoa para proceder a alguma forma de ajuda, um acolhimento, um tipo de compreensão daquele sofrimento para encaminhá-la a um profissional, né, competente da área psíquica que possa ajudá-lo. Nós temos os prontos socorros, nós temos os vários serviços públicos e temos os consultórios dos profissionais, onde poderão receber a ajuda de que necessitam, tanto no aspecto da psicoterapia, da conversa, da compreensão, como dos recursos medicamentosos que hoje nós dispomos de uma variedade muito grande e muito eficiente de medicamentos, os antidepressivos, os ansiolíticos e até os antipsicóticos, para socorrer essas pessoas. Então, o meu aceno, a minha mensagem é de esperança para que essas pessoas que identifiquem dentro de si esse movimento autodestrutivo, esta falta de esperança, esse desânimo constante, esta pobreza psíquica, esta doença da alma, para que a pessoa procure uma ajuda. Não é tão difícil. Procure nas pessoas que você conhece, os familiares, amigos, alguém que possa ajudá-lo. Fale. Não permaneça com sofrimento oculto dentro de você próprio. Isso provoca muitas doenças, provoca sofrimento e uma anulação da sua própria existência. Assim, eu convido a todos para que nós todos possamos nos unir, né, para ajudar essas pessoas fragilizadas que estão ao nosso redor,
para que possamos ajudá-las a sair dessa condição tão aflitiva e de tão grande sofrimento como é a pulsão do suicídio. Muito obrigado.